Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Meta de hoje: leitura das páginas 43 a 46. Jesus esteve morto e tornou a viver. Jesus também é aquele que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8. Não temos só a vida eterna, a vida daquele que era, que é e que há de ser, mas temos a vida de ressurreição. O homem precisa da vida de ressurreição, mas Deus não, pois ele nunca morrerá. Por isso Deus enviou seu único Filho para tornar-se homem e morrer em nosso lugar. Com a morte de Cristo, a vida eterna ganhou poder e força para ressuscitá-lo dentre os mortos e se tornou a vida de ressurreição. Agora, a morte não tem mais poder algum sobre a vida de ressurreição. Mais poderosa que essa morte é essa vida. Aleluia! Deus existe de eternidade a eternidade porque tem a vida eterna. Todavia, como homem, ele morreu e ressuscitou, isto é, venceu a morte pela vida de ressurreição. Em Romanos vemos que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e que pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Por isso, o homem tem medo e pavor da morte, mas graças a Deus por Jesus Cristo, pela fé recebemos a vida eterna. Em Hebreus lemos: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Cristo venceu e destruiu o diabo. A vida de ressurreição derrotou aquele que tem o poder da morte, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Versículo 15. A morte tragou milhões e milhões de pessoas. Contudo, quando o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 54 ao 55. O que é aguilhão? É uma vara com ponta de ferro usada pelos agricultores para conduzir os bois para o trabalho no campo. A morte é como um ferrão, e o ferrão da morte é o pecado. Enquanto você está debaixo do pecado, ele tem domínio sobre você. E se você não fizer o que ele quer, ele dá uma espetada, dá uma ferroada em você. Entretanto, se já morremos com Cristo, a morte não tem mais poder sobre nós, pois temos a vida de ressurreição. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 56 ao 57. Jesus é a ressurreição e a vida. João 11:25. Nele temos a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Amém. As tribulações são para nos provar. Para a igreja, a tribulação é algo positivo, conforme lemos na carta à igreja em Esmirna. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9, parte A. À luz das Escrituras, a tribulação serve para provar nossa fé. Temos de ter essa consciência. Infelizmente, ainda vivemos em nós mesmos, no velho homem. Ainda temos muitos elementos naturais que precisam ser removidos. Mas assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, as provações que nos sobrevêm são para provar nossa fé. Essas provações não têm relação com os pecados que cometemos. Todavia, se você comete pecado, como consequência, vem o sofrimento e a morte. No entanto, as provações não se referem a esse tipo de sofrimento. Os sofrimentos por que passamos são tribulações para provar nossa fé. Portanto, por trás de cada provação, vemos a bênção de Deus.
Por meio das tribulações, Deus remove nossas impurezas, pois não conhecemos a nós mesmos. Acerca disso leiamos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. 1 Pedro 1,6. Aqui, Pedro foi muito bondoso ao dizer, se necessário. Sabemos que é necessário, porque ainda há elementos do velho homem em nós. Em geral, não conhecemos a nós mesmos, pois nosso coração é corrupto e nossa justiça é como trapo de imundícia. Isaías 64:6. Por isso devemos sempre ter uma boa consciência perante Deus. Temos que ir diante do Senhor para limpar tudo o que afeta nossa consciência. Assim, passaremos a nos conhecer melhor e dar graças a Deus pelas provações. Não é necessário pedir que o Senhor venha provar-nos por meio de sofrimentos. Eles vêm naturalmente quando Ele vê a necessidade de remover as impurezas que existem em nós. Pedro ainda diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7. Além de nos purificar e provar nossa fé, o fogo que vem das tribulações resultará em louvor, glória e honra. Diante disso, se você não se permitir passar pelas tribulações, sua fé não crescerá, as impurezas não serão removidas e, consequentemente, você não receberá louvor, glória e honra na volta do Senhor. Sendo assim, você permitirá ou não. Quem busca o Senhor deseja ser vencedor. Por isso, não perca essa chance de um dia, na revelação de Jesus Cristo, receber louvor de Deus. O louvor dos homens não resulta em galardão. Receber louvor, glória e honra significa que reinaremos com Cristo como reis e sacerdotes por 1000 anos. Vamos exemplificar. O ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo, a uma temperatura de 1000 graus centígrados. Quando alguém ferve água para fazer café, sua temperatura não ultrapassa 100 graus. Mesmo que ferva até evaporar, a água não excederá essa temperatura. Agora, para purificar o ouro, é preciso atingir uma temperatura de mais de 1000 graus, ou seja, 10 vezes mais do que a temperatura da água ao ferver. Portanto, é necessário um fogo muito alto para nos purificar, para tirar toda a impureza que há em nós. Desse modo, não podemos reclamar, ao mesmo tempo que Deus permite que passemos por tribulação. Ele nos dá graça. Além disso, Ele nos sustenta e passa conosco pelas provações. Vejamos a tribulação por um ângulo positivo. Por exemplo, uma mulher que está para dar à luz sofre com dores de parto, mas depois que a criança nasce, a alegria é tão grande que ela esquece todo o sofrimento. Assim também acontecerá conosco. Naquele dia receberemos louvor, glória e honra, iremos esquecer-nos de todo o sofrimento. Por isso precisamos exultar com alegria indizível. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8. Essa alegria é cheia de glória, porque as tribulações nos tornam cada vez mais santos, reais e verdadeiros. Na verdade, Cristo quer abraçar-nos como noiva, mas Ele não pode casar-se com uma noiva que ainda tem elementos naturais em sua alma. Eis porque o apóstolo Pedro conclui, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1,9. À medida que as tribulações, que são como fogo purificador, atuam em nossa alma, mais salva ela será, pois as misturas e impurezas serão eliminadas e estaremos prontos para as bodas do Cordeiro. As provações visam a aprovação. Veja o que Tiago diz a esse respeito. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Deus nos dará a coroa, o galardão. Ao sofrer perseguições e tribulações, a Igreja testifica que a vida de ressurreição vence a morte. Ao dizer que a Igreja em Esmirna é pobre, o Senhor quis dizer que em meio aos sofrimentos ela não se apegou às coisas materiais. Isso também significa que ela era rica,
pois tinha vida de ressurreição e possuía experiência e santificação.